Pô, esses biólogos não sabem nada do que eles estão fazendo. Eles falaram outro dia que a gente é peixe, que tudo é peixe. Que porcaria é essa de que a gente é peixe? Eu não tô entendendo nada. Peixe eu pesco lá no final de semana. Ah, eu ouvi o Pirula falando que ave é dinossauro, ou dinossauro é ave. Eu não quero achar que um daqueles estegossauros lá é ave. Eu tô entendendo nada. Ó, isso daí é uma zona, isso daí é uma bagunça, nem sei o que eles estão falando. Cara, vocês viram que alguém disse que réptil não existe, porque se você puser réptil, você tem que colocar mamífero. Cara, na minha época que era fácil, na minha época era 5 classes, olha, mamífero, réptil, peixe, inseto, ave, pronto, acabou. Era fácil, era simples, isso daí, agora essas bagunças aí, tô entendendo nada. Classificação dos vertebrados no canal do Pirula. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou tentar, da maneira mais simplificada possível, explicar para vocês por que rola essa bagunça toda agora na classificação dos animais, das plantas, enfim, dos seres vivos como um todo, beleza? E nada mais fácil do que explicar com desenho, né? Afinal de contas, o pessoal sempre fala aquela brincadeira, né? Ah, quer que eu desenhe e tal, não sei o quê? Pois bem, foi feito um desenho, eu pedi para ser feito um desenho, quem fez foi a Lorar, que é a desenhista oficial da Doppel Store. E este desenho vai virar uma estampa, muito bem, você vai poder comprar a camiseta com essa estampa ou um pôster, enfim, vai ficar super legal. E com esse desenho eu espero que a coisa fique mais clara para as pessoas, porque afinal de contas, ficar explicando só dizendo, ah, nós somos peixes, a ave é dinossauro, aí não sei o que lá, não ajuda caso você não tenha como visualizar isso que a gente está falando, beleza? Então, eu vou tentar explicar da maneira mais simplificada possível, eu não vou ficar me atendo a detalhes, não vou ficar falando de anatomia, não vou fazer nada disso, eu vou falar de nomenclatura só e vou mostrar para vocês o estado da arte, para vocês entenderem como que a coisa está. E aí, quem sabe, vocês consigam guardar mais na cabeça, aqueles que querem, né? Aqueles que têm interesse, consigam guardar melhor na cabeça para poder explicar depois para os seus colegas e pagar de inteligente, beleza? Bom, então vamos nessa. Primeira coisa, tá? Vocês provavelmente se lembram daquela classificação dos seres vivos lá que a gente aprende na escola, quer dizer, eu não sei mais hoje se isso é ensinado na escola, porque faz muito tempo que eu não fiz escola e faz muito tempo que eu não dou mais aula, mas é aquele esquema clássico, né, do Linneu, né, que o Carlos Linneu, Carolus Linneu, Carlineus, enfim, cada língua fala de um jeito, ele tinha proposto, né, o sistema de classificação que a gente usa até hoje, porque ele inclui o sistema binomial, que é gênero e espécie. Então é por isso que é Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, o ser humano, ou Canis lupus, que é o lobo, ou Felis catus, que é o gato, ou enfim, sei lá, Cannabis sativa, que é... Mas o Linneu não propôs só gênero e espécie, né? Ele fez toda uma pirâmide hierárquica ali, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, e todas as divisões no meio ali, né? Então subfilo, superclasse, infraclasse, sei lá, superfamília, todas essas coisas assim no meio ali, que foram sendo divididas justamente porque os seres vivos não estavam cabendo só naquelas categorias principais que o Linneu tinha feito. Bom, lamento avisar a quem ainda não foi avisado, mas dessa classificação do Linneu, joga tudo fora, manda tudo embora, isso daí não serve para mais nada, a gente não usa mais essa classificação nas ciências biológicas, a gente não tem mais ela como a base para poder classificar os seres vivos, e para não dizer que a gente não usa mais nada, a gente ainda usa gênero e espécie, porque é útil, funcional, e a gente ainda consegue justificar do ponto de vista do paradigma atual que a gente usa. E a gente eventualmente também usa família, nem todo mundo usa, tá? Algumas pessoas não consideram mais família como sendo uma categoria válida, outras pessoas usam, acho que a maioria ainda usa família. Todo o resto joga fora, joga no lixo, tá? Ninguém usa mais, a menos que você não esteja falando de ciência. Você esteja falando, por exemplo, de uma parte mais burocrática. Então você vai, sei lá, soltar um relatório de impacto ambiental para, enfim, a realização de uma grande obra em algum lugar. Ou você vai querer fazer o licenciamento de uma área de proteção, você precisa de uma lista de espécies ali, e eles vão dividir de maneira clássica lá, né? Tipo, essas são ordens, famílias, classes, gêneros, sei lá o quê. Então aí nesses casos que você está lidando com burocratas, está lidando não com cientistas, aí o pessoal ainda usa esse sistema de classificação. Tirando isso, do ponto de vista científico, a gente não usa mais essa classificação do Linneu, beleza? Por um motivo muito simples, porque essa classificação do Linneu é baseada num sistema em que os seres vivos são estáticos, porque o Linneu não utilizou ideias evolutivas para montar o sistema de classificação dele. E ele não fez isso por um motivo muito bom, porque quando o Linneu publicou o Scala Naturae, né, que é o livro em que ele apresenta todas essas ideias,
ideias. Ninguém ainda tinha publicado sobre evolução, ninguém falava de evolução, ainda não tinha essas propostas, pelo menos não na ciência moderna. O Lamarck, que foi o primeiro a propor o transformismo ali, não vou dizer que é exatamente o primeiro, mas o primeiro a colocar realmente tudo num livro, né, e colocar as ideias de uma maneira um pouco mais clara. O Lamarck, ele foi publicar o livro dele, né, que é o Philosophie Zoologique, 30 anos depois que o Linneu morreu. Então o Linneu não tinha como, né, ter uma bola de cristal e saber como que as coisas iam ser depois, mas enfim, a questão é, hoje a gente usa um sistema baseado em evolução para poder fazer a classificação, a organização dos seres vivos, tá certo? Então a gente coloca a evolução na jogada ali, a gente põe ela na mesa para poder fazer o nosso sistema de classificação. E se você quer saber em detalhes como ele funciona, em detalhes como ele surgiu, né, quem foi a primeira pessoa que propôs e como que foi ali o sistema um pouquinho mais detalhado, tem um vídeo aqui no meu canal só sobre isso. É um vídeo um pouquinho mais detalhado, mas eu tentei fazer do jeito mais didático possível, e esse vídeo chama Cladística, Reconstruindo a Evolução. Eu vou até ajudar vocês, é o hashtag Pirula94, tá, da minha lista aqui, e vocês também podem assistir, além desse vídeo também, um outro que eu fiz no mesmo esquema, chama O que é uma espécie afinal. Eles são complementares, né, porque afinal de contas, para você classificar as espécies, você tem que entender o que é uma espécie. E aí eu explico lá os mecanismos, como que pode ser o surgimento de uma espécie ou outra, como que a gente junta isso daí, por que que a gente faz assim, tá bom? Então, são vídeos longos, são vídeos muito ilustrados, mas são vídeos que eu gosto muito, mas muito, assim. Pra mim, eles são um dos melhores vídeos do canal, modéstia à parte, tá? São os vídeos que eu gosto muito, eu fico muito feliz de ter feito eles, e eu sugiro que vocês vejam para entender em detalhe como que a gente classifica os seres vivos hoje e por quê, tá? Que é esse sistema cladístico, né? Ou filogenético que eu acabei de citar, né, que é o nome do vídeo, tá? Aqui nesse vídeo, para vocês não terem que assistir aqueles vídeos lá por obrigação, eu vou só falar o básico do básico do básico de cladística, só pra gente poder começar finalmente a falar dos bichos, tá? Para vocês conseguirem entender. Basicamente é o seguinte, quando você coloca evolução na jogada, você tem um ancestral em comum e todos os descendentes daquele ancestral. Então, vocês vão ver com mais exemplos, né, do decorrer do vídeo, mas basicamente é o seguinte, a gente considera como um grupo real ou um grupo natural aquele que inclui todos os descendentes exclusivos daquele ancestral em comum. Então, por exemplo, o grupo dos primatas, né, dentro da linhagem dos mamíferos ali. O grupo dos primatas, você tem um ancestral ali que é o primeiro primata, digamos assim, vai ser o primeiro primata. Tudo que deriva dali, todas as outras espécies que foram derivadas, sejam linhagens fósseis, linhagens atuais, etc., tudo aquilo ali é primata. E aí não importa como foi a divisão lá dentro, o que importa é que você considera um grupo natural, os primatas, desde que você inclua todo mundo que foi descendente ali daquele ancestral em comum e só dele. Então, você tem que incluir, por exemplo, os seres humanos dentro do grupo dos primatas, porque o ser humano descende desse ancestral em comum. Então ele tem que ser um primata, ele tá ali dentro. Do mesmo jeito, eu vou dar um exemplo aqui, nem todo mundo vai gostar, né, mas eu vou sair um pouco de vertebrados para, enfim, só para não queimar a largada, tá? A gente tem um grupo dentro dos insetos que a gente chama de Blatóidea, onde estão as baratas, tá? É feio, é nojento, eu vou até pedir pro Mingau, que é o editor aqui, não colocar nenhuma foto ou colocar foto de um desenho, né? Porque eu sei que as pessoas não gostam da gatilho. Dá gatilho, foto de barata, dá gatilho. A gente descobriu faz razoavelmente pouco tempo, através de análises moleculares, né? Ou seja, analisando DNA e também anatômicas, que os cupins são do mesmo grupo das baratas. Como o ancestral em comum é um ancestral com o nome, né? O nome, inclusive, do grupo é um ancestral barata, digamos assim, não as baratas atuais, mas o ancestral é o ancestral das baratas. Então, quer dizer, os cupins pertencem ao grupo Blatóidea e por isso não tá errado, tecnicamente errado, dizer que os cupins são um tipo muito pitoresco de baratas. Muito especializado, que formou ali agregações muito mais complexas, com uma rainha, com soldados, com operários, tal, não sei o quê, e formando grandes colônias e especializados em comer madeira. Não importa o quanto você olhe para um cupim e não veja uma barata ali. Se eles pertencem àquele grupo, então, pelas regras de cladística, eles têm que receber a mesma nomenclatura, tá? Então o grupo dos cupins, ele está dentro do grupo das baratas, portanto, cupins são um tipo de barata.
tá certo? Então essa é a lógica, é baseada no ancestral comum. Fica um pouco mais fácil você imaginar se você colocar para uma questão de parentesco. Então imagina, por exemplo, a sua avó materna. Você provavelmente não herdou o sobrenome da sua avó materna. Não é comum na nossa sociedade você herdar o sobrenome da avó materna, né? Geralmente você tem o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai, dependendo da família só o sobrenome do pai, às vezes o pai não registrou, então é só o sobrenome da mãe, mas você dificilmente herda o sobrenome de solteiro da sua avó materna, tá? Isso é raro. Agora, isto quer dizer que você não pertence à família da sua avó materna? Se as irmãs da tua avó vão visitar você, elas ainda mantêm o sobrenome da família. Você não é da família mais, porque o sobrenome não tá com você, então você não pertence mais da família. É lógico que pertence, você está naquela linhagem, você simplesmente apenas perdeu aquele nome, né? Por uma questão das regras que a gente usa para nomear pessoas, né? Aqui no Brasil, nesse momento que a gente vive, nesse momento histórico, né? Então, por isso, você pode dizer que você pertence àquela família, mesmo que você não tenha mais o nome daquilo ali. E você não vai deixar de pertencer àquela família. A tua avó pode te deserdar, a sua família pode te expulsar de casa. Você não vai geneticamente, biologicamente, deixar de pertencer àquela família do ponto de vista, enfim, de descendência. Então, a gente parte do princípio de que todos os descendentes daquele ancestral comum que levam um nome, também levam esse nome. Então, na verdade, a gente tem uma expansão das ideias do Linneu, só que colocando aí a evolução no jogo e um método muito criterioso que a gente chama de cladística. Beleza? Então, ponto. Não vou mais explicar aqui. Vou colocar agora alguns exemplos na prática e se vocês quiserem saber mais, tem um vídeo só sobre cladística e um vídeo sobre definição de espécie que acaba sendo complementar. Tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui então a árvore evolutiva dos vertebrados, e esta árvore evolutiva é aquela estampa que você pode comprar na Doppel. Se você quiser, clica no link aqui embaixo, só no link aqui embaixo, que é o link para a lojinha do Pirula. Você vai lá e você coloca no seu carrinho a estampa nova da Doppel, camiseta e pôster. Já compra tudo, já compra os dois e aí você escolhe outras estampas lá, que também tem várias árvores evolutivas, é super legal, uma coisa super bonita, tá bom? Então vale a pena. Então vamos lá, vamos começar. E eu vou usar os seres humanos como base, né, da nossa espécie, que é uma coisa mais fácil. Parte do pressuposto de que você que está assistindo esse vídeo é um humano. Nós pertencemos a um grupo, a um grande grupo de animais que surgiu lá no pré-cambriano. Eu não vou ficar falando aqui de divisões do tempo geológico e tudo mais, mas é mais de 500 milhões de anos atrás, que é chamado de cordata, ou seja, nós somos cordados. O que significa cordado? Por que a gente dá esse nome para esse grupo? Porque é o grupo de animais que possui um cordão mais ou menos rígido, não é exatamente rígido, na verdade ele parece mais aqueles bastão de cola quente, sabe, cola quente que a gente usa assim para grudar coisinhas assim de madeira e tudo mais. Então, aquele bastão, ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é meio maleável. Enfim, os animais que possuem um bastão parecido com isso, que atravessa toda a área dorsal ali do corpo dele, que mantém o corpo mais ou menos rígido, tá? E esse bastão acaba acompanhando ali, meio que dando uma sustentada na medula, que é aquele feixe de nervos que permite que esses animais consigam mexer o corpo, tá certo? Então por isso que é chamado de cordada, porque tem esse cordão que a gente chama de notocorda, na verdade, tá? Que originalmente, como eu falei pra vocês, ele é cartilaginoso, ele não é de cola quente, tá? Ele é de cartilagem, beleza? Os primeiros cordados que a gente tem notícia, tá? Ou seja, aqueles mais antigos, né, que são fósseis, claro, eles têm esse formato meio basicão, né? Uns bichos meio comprido assim, com uma musculatura toda segmentada nas laterais do corpo para poder se locomover assim. Esses bichos nadavam, né? Eram bichos aquáticos, né? Marinhos, no caso. Na ponta da frente tinha uma cabeça, né? Com boca. Na parte de trás tinha uma cauda que tinha ali duas projeções em cima e embaixo, né? Que formavam nadadeiras, né? Ali na parte de trás do rabo, que ajudavam ele a nadar. Tá certo? Então o corpo básico, o formato padrão de um cordado é esse, tá? Lembra um peixinho, só que sem esqueleto, sem vértebras e nada disso, tá bom? Hoje a gente ainda tem um tipo de bicho que parece muito com esse padrão ancestral dos cordados, que ele é chamado de anfioxo. Ele não é chamado de vertebrado ainda porque ele não tem vértebras, ele tem só aquela
notocorda e essa segmentação toda do corpo, beleza? A gente também tem um outro grupo de cordados que não são vertebrados, que eu não vou ficar explicando aqui, que são chamados de tunicados, tunicata. É possível que vocês nunca tenham ouvido falar disso, vocês não conheçam, mas eventualmente quem frequenta muito a praia, quem já se acostumou ali com alguma coisa, já deve ter visto algo por ali, tá bom? Elas aparecem às vezes na praia, tal, são todos bichos marinhos. Que são os bichos tão estranhos que eles nem parecem pertencer a essa linhagem aí dos vertebrados que vai dar origem a gente. Por quê? Porque uma boa parte dessa galera aí, desse grupo, é fixo, é céssio que a gente chama, né? Ou seja, eles perdem a simetria, tudo isso daí, eles viram simplesmente um sifão que é grudado na rocha e fica lá se alimentando, né? Eles fica parecendo mais uma esponja. Mas a gente sabe que eles pertencem ao nosso grupo, né, dos cordados. Primeiro porque as espécies mais primitivas ainda têm simetria, tem um rabinho, né? Ainda conseguem se mexer, tem notocorda e tudo mais. E as larvas dos outros grupos aí que viraram essas anêmonas bizarras ainda tem esse formato corpóreo que lembra um anfióxo. Então a gente sabe que eles pertencem. Também tem a questão molecular, né, na genética e tal, tudo bem que a gente vê aí que esses bichos fazem parte aí do grupo dos cordados, tá bom? Então quer dizer, esses bichos que eu acabei de falar pra vocês, e você, seu gato, seu cachorro, o periquito, papagaio, jacaré, toda essa galera pertencem ao grupo dos cordados. Por quê? Porque possuem uma notocorda em pelo menos uma fase da vida, e não só isso, também porque eles são descendentes desse ancestral em comum que desenvolveu essa notocorda, tá certo? Então tem essa questão de descendência que é muito importante, ok? Tirando os anfióxos, que são chamados de cefalocordados, e os tunicados, todos os outros cordados estão dentro de um grande grupo chamado de vertebrata. Ou seja, os vertebrados, aqueles que possuem vértebras. O que são vértebras? Vértebras são um invólucro de osso ao redor desse feixe de nervos tão fundamental que a gente tem, que na gente a gente chama de medula, né? Medula espinhal, né? No caso, a medula da espinha, que permite que você mexa o seu corpo. Tá? Ou seja, é uma das partes mais vitais, mais nobres, digamos assim, da anatomia dos vertebrados. Portanto, uma proteção maior, né? Ou seja, uma proteção mais rígida do que simplesmente um tubo de cartilagem que tá ali por baixo, acabou sendo selecionado e sendo mais vantajoso para a sobrevivência. Óbvio, esse tubo tinha que ser flexível, né? E a cartilagem é flexível. Se você ossifica tudo aquilo, na verdade ele perde a função, né? Porque vai ficar tudo duro e vai afundar, o bicho não vai conseguir se mexer. E é por isso que essa ossificação, ela só foi possível com estruturas segmentadas que encaixavam uma na outra. Por isso que você tem várias vértebras e não uma só, porque senão você ia ter a coluna dura e isso nunca ia ser selecionado para sobrevivência, né? Esses bichos com a coluna dura iriam morrer porque a locomoção ia ser muito difícil. Ou eles iam ficar que nem as assídeas lá, iam ficar paradona lá, só filtrando a água do mar. Bom, a segmentação das vértebras tem uma origem genética muito parecida com a segmentação dos músculos, né? Você já tinha os músculos todos segmentados ali na lateral, né? Permitia essa movimentação. Não foi tão complicado assim do ponto de vista genético para que esses invólucros de osso aí, né, ao redor do feixe de nervos da espinha desenvolvessem essa segmentação, beleza? Então é por isso que são chamados de vertebrados, aqueles bichos que possuem vértebras. Mas não apenas isso, eles também são vertebrados porque eles descendem de um ancestral em comum que foi o primeiro vertebrado ali e, portanto, todos eles recebem esse nome de vertebrados, pertencentes então ao clado vertebrata. Além da proteção óssea ao redor do feixe de nervos da espinha, você também teve a seleção positiva para um invólucro ósseo em outra região bastante nobre do corpo dos vertebrados, que é o cérebro, né? O encéfalo, né? O sistema nervoso central. E esse invólucro ósseo ao redor do encéfalo é chamado de crânio, tá certo? Que, enfim, se liga ali, né, com o mesmo sistema de encaixe ali das vértebras, formando um esqueleto. No começo, os primeiros vertebrados que a gente tem notícia, que também são fósseis, né? São todos fósseis, eles tinham um crânio super ossificado, assim, formando umas placas, uns cabeções, assim, que faziam uma verdadeira armadura mesmo, tá? No corpo também, você tinha várias placas de osso, tá? E esses bichos, eles eram genericamente chamados de ostracodermos. Derme quer dizer pele, né? A parte de fora, e óstraco quer dizer concha, digamos assim, né? Mais ou menos que nem ostra, né? A origem é a mesma, né? Então seria, digamos assim, como uma carapaça, né? A pele com carapaça, por isso ostracodermos. Só que hoje o termo ostracodermo não é mais usado porque a gente
gente descobriu que ele era, na verdade, uma maçaroca que juntava bichos parecidos de forma corpórea, né, de formato corpóreo, mas que eram de linhagens muito diferentes, ou seja, eles não tinham todos o mesmo ancestral em comum e, portanto, não dá para usar esse termo, tá? O ancestral em comum de todos os tracodermos é o ancestral vertebrado, né? Então a gente chama de vertebrado. Pois bem, eu não vou ficar explicando fóssil aqui, é só para vocês saberem que existem. Então, uma característica muito interessante dos primeiros vertebrados. Eles tinham crânio, eles tinham vértebras, mas eles não tinham mandíbulas. Exatamente, a mandíbula é uma estrutura que apareceu depois, né? Mas eu não vou ficar explicando aqui a origem das mandíbulas, é uma coisa bem legal, inclusive, é bem interessante como isso aconteceu, mas os primeiros vertebrados não tinham mandíbula. Hoje, a gente ainda tem algumas poucas espécies que não possuem mandíbula, que são derivadas dessa linhagem super antiga de vertebrados, tá? E que sobreviveram até os dias de hoje. Não são nem um pouco parecidas com os ostracodermos, sobreviveram as que tinham um estilo de vida muito diferente. São dois grupos, tá? Que são chamadas de lampreias, que são parasitas. Elas têm um disco na boca, assim, cheio de dentes, elas grudam, que nem ventosa, assim, na pele de vertebrados marinhos ali, né? Peixe, baleia, enfim, essas coisas todas gruda, fura, tem uma língua que fura e chupam sangue, mais ou menos que numa sanguessuga. E você tem o outro grupo que é chamado de peixes-bruxa, tá? Ou feiticeiras, né? Enfim, que são os mixínios, né? Que são, na verdade, detritívoros, né? Eles comem bicho morto ali, que cai no fundo do oceano. Também possuem uma boca cheia de espetos, né, de dentes, etc., que não estão grudados numa mandíbula e também usam essa boca toda cheia de dentes para arrancar os pedaços de carne daqueles bichos que morreram. Então, juntando as lampreias e as feiticeiras, a gente tem um grupo chamado de ciclostomata, ou seja, estoma quer dizer boca e ciclo quer dizer redondo, né? Então a boca redonda, né? A boca formando um círculo ali, né? Muitas vezes esse grupo também é chamado de agnata. Gnato quer dizer mandíbula, né, em grego, e o A ele vem na frente para indicar não, né, para indicar sem. Então, ateu, sem Deus, atípico, né, ou seja, sem tipicidade, né, aquilo que não é típico. Então, agnata, aquele que não tem mandíbula, né, sem mandíbula, beleza? E somando lá as lampreias e os peixe-bruxa, dá mais ou menos umas 100 espécies. Eu não vou ficar aqui olhando exatamente quantas, mas não passa muito disso. E aí você tem um outro grupo de vertebrados, que são os vertebrados com mandíbula, tá? Que são chamados de gnatostomata. Gnatos é mandíbula, estoma é boca, então boca com mandíbula, que são todos os outros vertebrados, beleza? Então, quem são os gnatostômatas? São todos os descendentes desse ancestral vertebrado que tinha mandíbula. Os vertebrados com mandíbula mais antigos que a gente tem formavam grupos muito bizarros, entre eles um grupo de uns peixes que tinham a cabeça toda ossificada também, mas aí ele tinha aquelas boconas, os dentes eram parte do osso, eles não eram estruturas separadas. Cara, e é um bicho grande, eram uns bichos bem pesadões assim, né, chamava de placodermos, mas não só eles, tinha várias outras linhagens de vertebrados com mandíbula bem primitivos ali. Não vou ficar falando de fóssil aqui, como eu disse, tá certo? E basicamente, se você descontar as linhagens fósseis, você tem dois grandes grupos de vertebrados com mandíbula. E os dois a gente chama de peixe, essencialmente. E esse nome é um pouco mais familiar aí para quem estudou na minha época, digamos assim, de escola, né? Que são os condrictes. Tá? Condros quer dizer cartilagem, ictis é peixe, então são os peixes com esqueleto cartilaginoso, tá certo? Ou seja, eles perdem a ossificação. A característica mais antiga é ter o esqueleto ossificado, né, como eu falei para vocês. Então esse é um grupo que perde a ossificação. E o outro grupo de peixes, né, de grupo de vertebrados com mandíbula, são os osteictes, ou seja, os peixes, né, ictis, com ossos, né, osteictes, que são aqueles que mantêm a ossificação das vértebras, do crânio, enfim, do esqueleto como um todo, inclusive até aumentam essa ossificação. E você tem basicamente só essas duas linhagens dentro de gnatostomata, tá? Ou seja, dentro aí dos vertebrados com mandíbula, se você excluir os fósseis. Os condrictios, que você tem também vários grupos fósseis, né? Um bem notório são os acantódios, né? Que também formam várias linhagens ali, que eu não vou entrar em detalhes. Mas os condrictes vivos hoje são só duas linhagens. Uma delas é bastante conhecida de todo mundo, tá? Que é a dos tubarões. São chamados de elasmobrânquios. Elasmo quer dizer placa, brânquio, né? São as brânquias, né? Aquelas estruturas de respiração. Porque eles têm a cobertura das brânquias muito duras, né? Mais rígidas, né? Formando ali uma cobertura. Então chamaram de elasmobrânquios. E geralmente, quando as pessoas vão falar desse grupo, eles falam, são os tubarões e as raias.
A questão é que aí você entra na mesma questão de barata e cupim. A raia, ela é essencialmente um tipo de tubarão achatado, cuja adaptação foi viver lá no assoalho oceânico, e isso foi favorecendo aqueles indivíduos que nasciam cada vez mais achatados até formar o que a gente reconhece como uma raia hoje. Então, falar que é o grupo dos tubarões e raias é redundância, porque as raias são tubarões, elas são um tipo de tubarão achatado. Então é por isso que aí na estampa eu só escrevi tubarões. Os elasmobranquis são o grupo dos tubarões, mas na imagem tem uma raia, para mostrar que você tem um grupo de tubarões achatados, que a gente chama de raias. E dos elasmobranquios atuais, a gente tem até agora catalogados um pouco mais de 1.100 espécies. O outro grupo de condrictes vivos hoje é o das quimeras, tá? Que você tem, sei lá, umas 40 e poucas espécies conhecidas, 47. Só que eles são um grupo muito difícil de você estudar, porque eles vivem só no fundo dos oceanos, tal, não sei o que. O nome do grupo é Holocéphali, né? Enfim, são os holocéfalos, tá? Não vou ficar me estendendo muito nisso, só pra vocês saberem que existe, tá bom? Então esses são os peixes cartilaginosos atuais. Então vamos pro outro grupo, que são os peixes ósseos, né? Os osteíctes. E isso é que é interessante, porque todos os descendentes desse ancestral em comum osteíctes, a gente pode chamar de peixe ósseo. Todos os descendentes. E quem são os descendentes desse ancestral osteíctes? São todos os vertebrados que eu ainda não citei nesse vídeo. Ou seja, inclui os outros peixes, que a gente chama de peixe, anfíbio, réptil, mamífero, você, seu gato, seu cachorro, periquito, galinha e tudo mais. Todos esses bichos são osteíctes, porque são os descendentes desse ancestral comum que originou os peixes ósseos, o ancestral comum osteíctes. É por isso que a gente diz que todos os vertebrados terrestres são peixes, peixes ósseos. Entendeu? Por que a gente fala que você é peixe, que eu sou peixe, a gente é peixe? E isso é uma coisa muito louca, porque peixe como a gente conhece, que a gente chama de peixe, então são várias linhagens. Você tem a lampreia e os peixes bruxa, você tem os peixes cartilaginosos, e você tem aqui os peixes ósseos. Se você for considerar peixe, entre aspas, como um grupo natural, qual é o ancestral comum de todos aqueles bichos que nós chamamos de peixe? É o ancestral vertebrado. Então, na verdade, peixe seria sinônimo de vertebrado, se você quiser colocar isso. O termo peixe é informal. Se você for colocar peixe do ponto de vista cladístico, você tem que incluir tudo aquilo que você chama de peixe. Para incluir tudo que você chama de peixe, você chega no ancestral vertebrado, essencialmente, tá? Mas, enfim, eu continuo usando o termo peixe e eu sei que ele é sinônimo de vertebrado. É sinônimo, é a mesma coisa, né? Todos os vertebrados essencialmente são peixes, como nós reconheceríamos como peixe. Agora, mesmo que você diga que não existe nada disso, no mínimo o grupo dos peixes ósseos, ele tá ali, são os osteíctes. E a gente pode dizer então que todos os descendentes desse grupo são peixes também, e nós estamos inclusos. Os peixes ósseos, eles são divididos em dois grupos principais atuais, tá? Se você desconsiderar os fósseis e tudo mais, né? Que como eu falei, eu não vou ficar entrando em grandes detalhes. Você tem dois grupos principais de peixes ósseos. Um que chama os Actinopterigi. Vamos decompor esse nome para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Pterigi, Pterix, é o nome grego que nós estamos acostumados a associar à asa. Então, pterossauro, né, o lagarto voador, né, o réptil voador, helicóptero, né, ou seja, asa em forma de hélice e tal, não sei o que. Então, ptero a gente está geralmente associando a asa. Mas em grego, ele também serve, esse mesmo termo também serve para nadadeira. Os gregos não eram lá muito criativos, talvez, mas enfim. A gente também tem, umas palavras que servem para um monte de coisa, tá? Então, meia. Explicar meia para gringo é complicado, né? Pode ser o número 6, pode ser metade, pode ser aquilo que você coloca antes de calçar o sapato, enfim. Bom, que seja, os gregos usavam o mesmo termo para asa e nadadeira, tá? Então, actinopterigi significa nadadeiras com raias, nadadeiras raiadas. Ok? Então são aqueles peixes ósseos que possuem aqueles raios na nadadeira, ou seja, aqueles pedacinhos duros de osso, né, que formam lá uns bastõezinhos que são unidos por pele, que é essencialmente aquilo que você vê na nadadeira. Quem já comeu um peixe ou que já limpou um peixe, que já deu uma olhada lá, você vai ver, né? Você vai abrir aquilo ali, desde que não seja um tubarão, claro, né? Você vai abrir aquilo ali, você vai ver aquela nadadeira cheia de risquinhos, aquilo são os raios na nadadeira, beleza? Então, Actinopterigi são um grupo de peixes ósseos
que tem a nadadeira com raios, que são essencialmente, tá? Tirando tubarão, lampreia, esses daí que eu já citei, tudo aquilo que a gente costuma olhar e chamar de peixe, de forma coloquial, tá certo? Os actinopterígios são aquilo que a gente pega na vara de pescar, vai, basicamente isso, tá? Aquilo que nós costumamos chamar de peixe estrito sensu, tá? A gente tem algumas linhagens basais de actinopterígii que eu coloquei aqui na estampa da camiseta, porque eu acho importante de colocar, que são o grupo chamado de Cladistia, que são uns peixes de água doce muito primitivos, que não tem no Brasil, são africanos, que são os peixes corda e o gênero Polypterus. Eu sei de algumas pessoas que têm Polypterus em aquário. São uns bichos fininhos e compridos, assim, eles são meio diferentões, assim, mas são uns bichos bonitinhos até. Você tem um outro grupo que são chamados de Chondrostei, no caso, que se vocês prestarem atenção no que eu acabei de explicar, né, você tem Chondrictis e Osteictis, né? Então, chondro é cartilagem, osteo é osso, o Chondrostei é um nome meio estranho, né? Então, quer dizer, são uns bichos que têm o esqueleto com partes não só ósseas, como também cartilaginosas, que são essencialmente os esturjões, tá? Que é aquele peixe cujas ovas, né, os ovos dele, o pessoal chama de caviar. Tá, então é um peixe muito caro, né? Os ovos são muito caros. E também tem o peixe espátula, que é um peixe super esquisito, tem uma cara engraçada, ele tem um bocão gigante e uma projeção ali no focinho que parece um narigão. E você tem os holostei, ou holostei. É um grupo de peixes que só vive na América do Norte, tá? E um pouco da América Central também, que são as âmias e os que em inglês eles chamam de gars. A gente não tem um nome em português para eles, tá? Então esses são os holósteos. Esses três grupos aqui que eu citei de actinopterígios mais basais, eles não têm muitas espécies vivas hoje. Fóssil a gente tem uma cacetada, tá? Na verdade a gente tem uma cacetada de fóssil de todas essas linhagens aqui que eu citei e de intermediários entre eles, tá? O pessoal fala que não tem fóssil intermediário, tem arrodo, entendeu? Então, por exemplo, aqui das quimeras, dos tubarões e tal, não sei o que, você tem um monte. Quimera tem hoje umas 50 espécies vivas, mas de fóssil você tem de baciada, tá? Então esses bichos aqui também. Mas hoje, vivos, eles são um pouco representativos. Então, por exemplo, dos Cladistia lá, então o peixe corda é uma espécie só, e Polypterus acho que são umas 13, esturjão acho que são umas 27 espécies, e o peixe espátula é uma espécie só. E no caso dos holostei, você tem 7 espécies de gars, e a âmia é uma espécie só, tá? Então, você vê que é pouquíssimo. Todo o grosso das espécies de peixe ósseo de nadadeira raiada que a gente conhece estão num grupo gigantesco chamado de Teleostei. Teleos quer dizer completo e ostei osso, né? Então seriam uns peixes de ossificação completa, alguma coisa assim, né? Os teleósteos. Que são mais de 26 mil espécies vivas, fora as outras trocentas milhares de espécies fósseis que a gente tem, tá certo? E inclui tudo. Tudo que você puder chamar de peixe, que não é tubarão ou quimera, não é lampreia, não é peixe-bruxa, e não é esses três grupinhos que eu falei agora, esturjão, polípteros, não sei o quê. Tirando esses daí, tudo que você olhar e costumar chamar de peixe é teleósteo. Então inclui os peixes que a gente come, por exemplo, né? Então são os bagres, né? Tem o pintado, tem as enguias, todas elas, inclusive aquele peixe elétrico, peixe de aquário, praticamente todos, os peixes de coral, né? Então o Nemo, a Dory, todos esses negócios, cascudo, que o pessoal usa em aquário também, enfim, salmão, tilápia, traíra, tucunaré, pirarucu, tudo que você olha e você fala, né? Tipo, olha, isso daqui parece um peixe, né? Sei lá, sardinha, cara, tudo, atum, todos, 26 mil espécies são teleósteos, tirando aquelas poucas aí que eu citei pra vocês antes, agora nesse vídeo, tá bom? Então só pra vocês terem uma noção. Então vamos falar agora do grupo irmão dos actinopterígios, né? Ou seja, o outro grande grupo dentro de Osteictis, que são os sarcopterígios. Pterígio, então, você já sabe, né? Pteryx, nesse caso, é nadadeira. E sarco quer dizer carne. Essencialmente isso, né? Ou seja, sarcófago, aquele que onde a carne será comida, ou que come a carne, né? Fago, né? Fagia é comer, né? Então, sarcopterígio são as nadadeiras de carne, nadadeiras carnudas, nadadeiras lobadas, que a gente chama, né? Que formam um lobo. Então, esses são os sarcopterígios, que é o grupo em que estão todos os outros vertebrados que eu ainda não citei neste vídeo, inclusive você, e eu também, e o seu gato, e o seu cachorro, e o periquito, e a galinha. São os peixes de nadadeira lobada. Olha aqui a minha nadadeira lobada. É um lobo, tá cheio de carne aqui, né? Já teve um pouco mais, mas enfim, quer dizer, de músculo, né? De gordura tem bastante. Tá aqui, ó.
nadadeira lobada, tá certo? Dos grupos mais antigos de sarcopterídeos, você tem um que é famosíssimo da galera, e quer dizer, para quem se interessa ou para quem lembra das aulas, né? E que eu já até expliquei num vídeo aqui sobre fósseis vivos, né? Explicando porque o termo fóssil vivo, se existe ou não, que são os selacanthus. O grupo dos selacanthus tem uma riqueza fóssil gigantesca, assim, enorme, assim, são muitos fósseis, e hoje só tem 2 espécies vivas, que vive uma no sul da África e outra no Oceano Índico, que são marinhas, tá? E tem cara de peixe. Se você olhar, vai olhar, tá, parece um peixe do padrão, que a gente costuma chamar, do termo genérico. Só que ele tem as nadadeiras carnudas, né? As nadadeiras peitorais aqui e as pélvicas aqui também são carnudinhas, tá? E o nome do grupo dos selacanthus é chamado de Actinistia. Beleza? E você tem também um outro grupo, bastante primitivo, dentro de Sarcopterygia, que são chamados de dipnoicos, né? Os dipnoi, que são peixes pulmonados. A gente tem nos outros osteíctes, né, estruturas que são usadas também junto com o sistema respiratório, principalmente para encher de ar. Geralmente elas ajudam ali no sistema de balanceamento do peixe, né, para ele subir e descer na coluna d'água, tá? Enche de ar, esvazia de ar. E alguns desses peixes, né, acabam também usando para respiração fora d'água, tá? Então quem tem aquário aí e tem aqueles peixes cascudo, você vê que de vez em quando o cascudo sai da água para dar uma respirada e volta, tal, porque essas bexigas natatórias, essas bexigas de ar aí, elas podem eventualmente ser utilizadas na respiração também, para ajudar na respiração. No caso dos dipnoi, essas bexigas são modificadas para pulmões mesmo, tá? Uns pulmões super complicados, é um sistema respiratório super complexo que eles têm. Eles têm brânquias ainda, tá? Então eles respiram pelos pulmões e pelas brânquias, e eles precisam inclusive respirar pelos pulmões, tá? Não é uma respiração facultativa, é obrigatória. E hoje você tem só 6 espécies vivas desses peixes. São todos de água doce, o que é muito interessante, porque o ancestral nosso, que primeiro foi para terra firme, provavelmente era de água doce, né? Mas enfim, eu não vou ficar explicando isso daqui agora. Então é interessante que o grupo irmão da gente, né, seja de um grupo de peixes de água doce. E no caso, eles têm um corpo meio compridão, com uma nadadeira caudal assim bem desenvolvida e com as nadadeiras lobadas também, né, aqui, né, as peitorais e as pélvicas. Você tem uma espécie na Austrália, que inclusive é muito pitoresca, porque ela lembra até fisicamente, algo como, um selacanto, um pouco parecido ali com aqueles bichos proto-anfíbios lá, que são do registro fóssil e tal. É um bicho bem, com as características bem primitivas, é muito estranho, É olhar para o passado mesmo, se olhar esse peixe pulmonado aqui da Austrália. Existem 4 espécies na África, também, de peixes pulmonados, e uma espécie aqui da América do Sul, que é a que a gente chama de piramboia, que aí no caso os membros anteriores lá, as nadadeiras lobadas delas, viram só uns fiapinhos assim, aí é um peixe bem esquisito, é um bicho bem estranho. Mas enfim, essas são as 6 espécies de peixe pulmonado, né, que é o grupo irmão do resto dos sarcopterídeos, tá? Quem são o resto dos sarcopterídeos? Todos os outros vertebrados que eu não citei ainda. Que inclui quem? Eu, você, seu gato, seu cachorro, periquito, galinha, jacaré, enfim, todos os outros. Esse grupo a qual nós pertencemos, que estão todos os sarcopterídeos, tirando o selacanto e os peixes pulmonados, né, pelo menos dentre os vivos atuais, é chamado de tetrápoda, ou seja, 4 pernas, ou 4 pés no caso, né? Poda é pé, tetra é 4. Todo mundo lembra, né? Afinal de contas, é tetra. Esse grupo dos tetrápodes, né, não tem esse nome à toa, é o grupo que vai para o ambiente terrestre. Então por isso que o nome remete justamente aos membros, né, aos 4 membros que são utilizados para sustentar esses peixes fora d'água, que são justamente as nadadeiras lobadas que tem no selacanto e nos peixes pulmonados. Só que elas acabam desenvolvendo um esqueleto maior e mais resistente dentro delas, que permite uma sustentação em terra. Eu não vou ficar explicando aqui sobre como os vertebrados foram para o ambiente terrestre, né, para o ambiente aéreo, saindo do ambiente aquático, mas eu posso dizer para vocês que a gente tem um conjunto de fósseis muito rico, com várias características intermediárias, mostrando qual foi pelo menos a sequência
de características que foram surgindo que permitiram que um peixe se sustentasse em terra firme e conseguisse viver nessa terra firme. Isso envolveu uma série de adaptações que vão muito além da respiração pulmonar, que a gente já viu que inclusive o grupo irmão já tem, né, os peixes pulmonados, e também além de uma adaptação nos membros, que a gente já viu que já tinha esqueleto dentro desses membros desde o ancestral sarcopterígeo. Tem adaptação no ouvido, nos olhos, nas cinturas, né, ou seja, nas áreas de encaixe dos membros com o resto do esqueleto e tudo mais. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, o importante é saber que nós somos tetrápodos. Nós e mais quem? Todos os vertebrados que têm 4 pernas, 4 patas no caso, tá certo? Mas não só isso, todos aqueles que descendem desse ancestral em comum tetrápoda, que primeiro tinha essas características. Isso é inclusive mais relevante do que ter as 4 patas. Porque vocês vão ver que aqui dentro desse grupo estão as serpentes, estão as cecílias, que são os bichos que já perderam as patas, né, que não tem pata nenhuma. E mesmo assim eles estão dentro dos tetrápodes. Por quê? Porque o ancestral deles tinha patas. 4. E alguns deles ainda têm vestígios de patas em alguma fase da vida, ou pelo menos alguns grupos ali ainda têm esses vestígios, beleza? Então é por isso que é tão relevante você lembrar, salientar a ancestralidade e não apenas as características. As características são muito importantes, por exemplo, ter 4 patas. Elas definem o grupo, mas é importante você salientar também a ancestralidade, porque às vezes essa característica se perdeu por qualquer motivo. Esse é um ótimo exemplo. Então o grupo dos tetrápodes é um grupo de peixe que tem uma série, mas uma série gigantesca de linhagem fóssil ali na base, mas gigantesca de linhagem fóssil, né? Alguns exemplos aí, né? Então você tem o Diplocaulos, que é um bicho que tem uma cabeça triangular, assim, que era um bicho mais aquático que terrestre. Você tem os Teminospondílios, que eram uns bichos gigantes. O maior deles acho que tinha 9 metros de comprimento, mas a maioria não chegava a tudo isso. Que também são chamados de anfíbios, né? Em linhas gerais, né? Porque tinham essa vida entre a terra e a água, tal, que são, enfim, do Carbonífero, do Permiano, Triássico, enfim, aquela parte do final do Paleozoico, começo do Mesozoico. Teve algumas espécies até que duraram mais ali, vão até, sei lá, o Cretáceo, alguma coisa assim. São chamados genericamente de anfíbios, mas como eu falei para vocês, são muitas linhagens, muitas. Então, se você for colocar tudo aquilo que a gente costumava chamar de anfíbio, incluindo os fósseis antigamente, então anfíbio vira sinônimo de tetrápoda, porque aí todos os ancestrais nossos seriam anfíbios e, portanto, a gente também seria um anfíbio muito modificado. Então a gente não chama mais todos esses bichos de anfíbios no sentido cladístico. A gente diz que eles tinham vida anfíbia. Os anfíbios atuais pertencem a um grupo chamado Lissanfíbia, tá? Ou seja, o ancestral em comum de todos os anfíbios vivos hoje é o ancestral lissanfíbio. E aí a gente não tem mais confusão com aquilo que a gente chamava genericamente de anfíbio, que inclui todas essas linhagens fósseis aí, que a gente viu que não formam um grupo único. Os anfíbios atuais são em torno de 6.000 espécies e eles, enfim, muitos deles são os bichos muito pequenininhos, então o tempo inteiro os cientistas estão descrevendo espécie nova de anfíbio. E o interessante deles é que você observa neles a transição de um formato corpóreo arcaico, né, mais antigo, que é um formato de peixe, tanto na locomoção quanto na respiração, né, ou seja, são os bichos que têm nadadeira ao invés de membros, que se locomovem ali com aquelas movimentações laterais, com nadadeira caudal, que tem respiração branquial e tudo mais, e eles sofrem uma metamorfose e na fase adulta eles ficam com cara de tetrápode, né, com os 4 membros, perde as brânquias, desenvolve pulmão e tudo mais, tá? E óbvio, tem uns e outros ali que na fase adulta ainda retém essas características, mas são exceções. O formato corpóreo mais básico deles é o das salamandras, que tem aquele formato mais padronizado, né, com o rabão. Você também tem o grupo das cecílias, que são o que a gente chama de cobra cega. Eles perdem os 4 membros, ficam ápodos, né, digamos assim, né, sem pés, e acabam ficando com formato de minhoca, todos segmentados assim e vivem em tocas, tá? Então a gente também tem um desconhecimento muito grande desse grupo, porque ele vive nos ambientes de difícil acesso, e a maioria esmagadora dessas 6.000 espécies de anfíbio que a gente conhece hoje são sapos. Beleza? São os anuros, que a gente chama. Uro seria rabo em grego, anuro sem rabo. Beleza? Que aí são os bichos com uma modificação para saltar, então entre outras coisas eles perdem o rabo, as patas traseiras ficam muito mais compridas que as anteriores e tal, não sei o que. Enfim, tem todas as adaptações, eu não preciso ficar explicando para vocês o que é um sapo. Vocês sabem o que é um sapo, né? Bom, então esses são os anfíbios atuais, e aí a gente chama de lissanfíbia para evitar essa confusão com os outros anfíbios. E o grupo irmão vivo hoje, né, tirando os fósseis, dos lissanfíbios, são os que a gente chama de amniota. O que são os amniota? São os vertebrados com ovo com
casca seca. Em alguns lugares vocês vão achar ovo com casca dura, tá? Mas não é muito correto porque você tem vários bichos dentro aí de amniota cujo ovo tem casca mole. Tá? Os exemplos são as serpentes e as tartarugas também. Então o mais correto seria você chamar de ovo de casca seca, beleza? Ou seja, aquele que consegue sobreviver fora do ambiente aquático, que é o que diferencia dos anfíbios, entre aspas, né? O que a gente costumava genericamente chamar de anfíbio. Como eu falei, dessa transição do ancestral tetrápode para o ancestral amniota, assim, você tem uns trocentas linhagens. É tanto fóssil, mas tanto fóssil que é assim para ficar impressionado. Não vem ao caso ficar falando disso aqui, tá? É só para vocês saberem que esses fósseis existem. E chama amniota no caso porque dentro desses ovos tem uma série de membranas ali que servem para proteger e alimentar o embrião que vai se desenvolver ali até formar um indivíduo, tá? Dentre essas membranas, né, que inclui até o que a gente chama de gema, de clara, tal, não sei o que, né, quando você vai pegar um ovo de galinha, você tem uma que é chamada de amnio, e é por isso que a gente chama então de ovo amniótico, e por isso é o grupo dos amniota, beleza? Pois bem, dentro de amniota você também tem uma série de divisões ali com muitos grupos fósseis, muitos, é sério, que chega até a gerar uma certa confusão se já é amniota, se não é, se é de um grupo, se não é, tal. E por quê? Porque quanto mais perto você vai chegando do ancestral em comum, mais parecidos vão ficando os bichos uns com os outros, e isso é exatamente o que se esperaria encontrar caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é. E essa já é uma frase, assim, que tá virando o mote aqui desse canal, porque eu já falei dela em todos os vídeos possíveis em que eu falo de evolução. É óbvio isso. Quando você vai chegando perto do ancestral em comum, né, o que o Darwin disse e todos os outros cientistas envolvidos nessa questão evolutiva disseram? Que os ancestrais vão ter características misturadas ali. Então os fósseis que estão mais perto ali do ancestral, fica difícil de você saber só com os esqueletos se tá mais para cima, se tá mais para baixo, se já é um amniota, se ainda é um tetrápodo não amniótico, se tá dentro da linhagem dos répteis, dentro da linhagem dos mamíferos e tal, não sei o que. Fica um pouco mais difícil ali no meio, naquele miolo. O importante saber aqui nesse vídeo é o quê? Tem uma cacetada de fóssil. Uma cacetada com um monte de linhagem. E quando eu falo que é uma cacetada, é uma cacetada. É muita linhagem, cheia de características intermediárias. Quando alguém vier falar pra vocês que não tem fóssil intermediário, essa pessoa não tem a menor ideia do que ela tá falando. O que não falta é bicho intermediário. Tá bom? Então é isso. E aqui, então, você tem dois grandes grupos ainda vivos dentro de amniota. Um deles é o que a gente chama de reptília, ou saurópsida, né? O pessoal usa às vezes um nome bonito, saurópsida, não sei das quantas, babá. É reptília, tá certo? São os répteis. Mas às vezes você vai encontrar saurópsida. Isso às vezes varia por causa da inclusão ou não de um ou outro grupo fóssil, tá? Mas na prática os dois são sinônimos, beleza? E aí, dentro de reptília, excluindo os grupos fósseis, você tem essencialmente três principais linhagens, a gente pode dizer assim. Uma dessas três linhagens são os chamados Lepidossauria, que são dessas três linhagens aí a mais numerosa hoje em dia, tá? É a que tem o maior número de espécies. E na verdade você tem um monte de fóssil também, né? Então, Lepidossauromorfo, Lepidossauriforme, Lepidossauro, tá? Não vou ficar falando dos fósseis. Dentro de Lepidossauro vivos hoje, a gente tem dois grupos. Tá certo? Apenas dois. Um deles é um grupo que já foi muito diverso no passado, também tem um registro fóssil riquíssimo, mas que hoje só tem duas espécies, que estão restritas à Nova Zelândia e que são chamadas usualmente de tuataras. Os tuataras têm cara de lagarto, jeito de lagarto, cor de lagarto, digamos assim. Se é que lagarto tem uma cor, né? Tem lagarto de todas as cores, mas enfim. Mas não é um lagarto. Tá? Não é por definição um lagarto, porque não tem as características anatômicas suficientes para defini-lo dessa forma. O tuatara pertence a uma linhagem muito antiga de lepidossauros que conseguiu sobreviver na Nova Zelândia, isolado o suficiente, com um ambiente estável o suficiente, alguma coisa assim, que permitiu que essas duas espécies sobrevivessem, tá? Mas como eu falei, o registro fóssil é riquíssimo. O grupo inteiro, né, toda essa linhagem é chamada de Rhincocephalia, tá? Mas eu nem pedi para colocar, nem pus na estampa aí, porque é só para complicar, já que você só tem o tuatara nesse grupo. E a outra linhagem dentro de Lepidossauro são os lagartos, de fato, tá? São os Squamata, ou escamados, né, podemos dizer assim. Os lagartos hoje compreendem em torno de um pouco menos de 11 mil espécies. Eu tinha falado que era o grupo mais numeroso de répteis atuais, né? Vocês vão ver que aí na estampa tem uma cobrinha, tem ali escrito serpentes, inclusive, embaixo. Mas em esquamata eu só coloquei lagarto, porque aqui é o mesmo caso dos tubarões. O pessoal chega e fala, esquamata é o grupo dos lagartos e serpentes. Mas aí você cai na real que as serpentes são
só um grupo de lagartos. As serpentes são um grupo de lagarto que perdeu as pernas. E é um grupo muito especializado que desenvolveu características muito particulares e, portanto, a gente acaba colocando elas como, um grupo de estudo diferente. Também são muito numerosos, tal, né? Então, dessas 11 mil espécies de lagarto aqui, de cobra são, 3.900 espécies. É quase 4 mil espécies dentro de escômata são só as serpentes, tá? Então, acabou virando um grupo muito biodiverso e as pessoas acabam estudando separado. Uma coisa legal de falar aqui das serpentes é que o termo oficial mesmo, taxonômico, é serpentes, tá? Eu tô colocando o nome científico aqui, que nem esquamata, que nem lepidossáurea, é serpentes. Então aí no caso a gente que fala português tem vantagem, né? Que o nome científico e o nome popular é o mesmo, tá? É igual. Por isso que eu coloquei só lagartos ali, entre parênteses, embaixo de esquamata. Esquamata é um grupo que só tem lagarto. E as serpentes são um tipo de lagarto. E aí, dentre os lagartos, você tem um monte de espécies, tá? Você tem os grupos, por exemplo, acho que o mais primitivo é o das lagartixas, né? Que são os geckos. Aí você tem os camaleões, você tem as iguanas, você tem as anfisbenas, que também são os bichos que perderam as pernas. Na verdade, acho que quase todos os grupos de lagarto tem pelo menos uma espécie, ou gênero, ou enfim, uma família, que perdeu as patas também, total ou parcialmente. Tá? E as anfisbenas são um desses. E é interessante que eu pedi para colocar aí o bips. O bips é uma espécie mexicana que é a única que ainda tem duas patinhas, bem pequenininhas assim, na ponta, perto da cabeça, assim. É muito fofinho esse bicho. Todas as outras anfisbenas perderam as patas, tá? E a gente aqui no Brasil tem várias espécies que vive intocado também, tipo uma minhocona, né? Vive lá embaixo da terra, etc, tal. Se alimenta dos bichos subterrâneos ali, insetos, aracnídeos, enfim, que seja, né? O que encontrar, minhoca mesmo, né? O que encontrar ali no subterrâneo, tá bom? Então, esses são os lepidossauros, são os lagartos como um todo, incluindo as serpentes, e o tuatara, que são só duas espécies. E aí você tem os outros dois grandes grupos de répteis, né? Os dois grandes grupos de reptília. Um deles é o das tartarugas, tá? Que eu coloquei aí o termo científico, são os testudines, que sempre tem aquela coisa de, mas a tartaruga é só a marinha, o jabuti é o terrestre, o cágado é o jaguar. Chega dessa palhaçada. Isso daí é útil para você explicar para pessoas do ponto de vista técnico ali e tal, não sei das quantas. Do ponto de vista evolutivo, essas divisões não fazem muito sentido. Para começar, que tecnicamente todas as tartarugas são cágados. Porque cágado, né, seria todas as tartarugas de água doce e essencialmente o ancestral provavelmente era uma tartaruga de água doce e hoje as tartarugas mais basais que a gente tem, né, mais antigas, são aquelas que dobram o pescoço pro lado, né? Eu coloquei aí um exemplar, eu pedi para desenhar uma matá-matá, que é um bicho amazônico que tá nesse grupo mais primitivo. Esses bichos seriam chamados de cágados e as outras linhagens também seriam chamadas de cágados. E os jabutis, o grupo dos jabutis, ele brota de dentro de uma ramificação de cágados. E o grupo das tartarugas marinhas também brota de dentro de um grande clado de cágados. Então, se você quiser usar essa divisão aí de cágado, tartaruga, jabuti, os jabutis, beleza, são um grupo ali monofilético real. As tartarugas marinhas também são um grupo. Agora, todo o resto são cágados. Ou seja, se todos os bichos de água doce aí desse clado são cágados, o jabuti é um tipo de cágado que foi viver em ambiente terrestre, a tartaruga marinha é um tipo de cágado que foi viver em ambiente marinho. Então é tudo cágado, se você for olhar assim, tá? Então, enfim, como eu falei, isso é um termo que pode ser muito útil do ponto de vista técnico, do ponto de vista ali de manejo, sei lá, de zoológico, ou para fazer um relatório de impacto, de análise de impacto, ou coisa assim, mas do ponto de vista evolutivo, não faz o menor sentido, pelo menos não a parte dos cágados, tá certo? As tartarugas, ninguém sabe direito onde encaixar no grupo dos répteis, tá? A gente já sabe que elas não são os bichos mais primitivos que ainda estão vivos, como a gente achava na minha época lá de escola, tal, não sei o quê, porque não tem abertura no crânio. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes aqui. No meu primeiro vídeo da série dos dinossauros, eu explico um pouquinho sobre isso. Hoje é mais provável que as tartarugas sejam um grupo irmão ou um grupo mais próximo dos arcossauros, que são a terceira linhagem de répteis que estão vivos hoje, tá certo? Então aí tá colocado os arcossauria, que hoje são duas linhagens principais. Eu já expliquei tanto em tanto vídeo aqui os arcossauros que eu não vou me deter em absolutamente quase nada aqui. Você tem, um deles são dos bichos vivos hoje, né? Os crocodilia, que estão entre as 23 e 27 espécies de crocodilianos, que a gente tem hoje, né? Depende ali de que tipo de classificação você está usando, né? Que eu já expliquei aqui no meu canal. Tem 6 vídeos sobre eles.
São vídeos muito legais que eu recomendo que vocês vejam. E você tem, vamos dizer assim, 3 linhagens hoje vivas de crocodilianos, que são os aligatoróideos, que inclui os alligators e jacarés, os crocodilídeos, que incluem o que a gente chama de crocodilo formalmente, e os gaviais, que são aqueles bichos da Índia que tem o focinho muito fininho e comprido, e os gaviais podem ou não fazer parte do grupo dos crocodilídeos. Isso daí eu discuti lá naqueles 6 vídeos, eu não vou discutir aqui de novo. E o registro fóssil dessa linhagem aí dos crocodilia é riquíssimo, riquíssimo assim, muito, mas muito maior do que as pouquíssimas espécies que estão vivas hoje, tá certo? Você tem bicho bípede, bicho aquático, bicho terrestre, bicho herbívoro, bicho carnívoro, bicho insetívoro, você tem de tudo aí nessa linhagem, que é chamada, o nome maior de Pseudosúquia, né? Cujos sobreviventes, os únicos sobreviventes hoje são essas poucas espécies de crocodilia que a gente tem hoje. Por causa dessa indefinição do gavial aí, se ele é crocodilídeo ou não, eu pedi para Lorar desenhar aqui um alligator, tá? Que com certeza é uma linhagem separada, e um gavial, porque ele tem aquele focinho todo estiloso, que é muito da hora. Então, aí, no caso, pode ou não ter um crocodilídeo nessa imagem. E o outro grupo dentro de Arcosáurea, né, que não tem aí os crocodilos, são os chamados de ave metatarsálios, que dentre outras linhagens fósseis ali, como os pterossauros, os afanossauros, etc., são, assim, o grupo mais numeroso ali dentro são os dinossauros. Dentre os dinossauros, que foram, assim, extremamente diversos, tem de todos os tipos aí, né, também, que vocês podem imaginar, alguns muito famosos, outros nem tanto. Eu tenho 16 vídeos nesta plataforma, neste mesmo canal que você está assistindo, explicando tintim por tintim cada um dos grupos de dinossauro, então eu não vou me deter nisso daqui aqui nesse vídeo, tá certo? Mas dentre todos os grupos de dinossauro que a gente conhece, tem a linhagem dos dinossauros carnívoros. Dentre esta linhagem de dinossauros carnívoros, você tem uma delas, que é a dos maniraptores, né? Ou seja, aqueles que conseguiam virar a mão para trás aqui, que acaba desembocando numa linhagem muito especializada que desenvolve o voo e que nós chamamos hoje de aves. Ok? Que são em torno de umas 10 mil espécies vivas, ou seja, ainda tem mais lagarto, se você incluir as cobras, do que aves vivas hoje, tá? Mas ainda assim é um grupo extremamente numeroso de amniota, né? E é o segundo grupo mais numeroso dentro de répteis. Sim, as aves são dinossauros, elas são um grupo muito específico de dinossauros, caso vocês não tenham visto a minha playlist, eu tô aqui dando spoiler. E os dinossauros são um grupo de répteis. Isso significa que as aves são répteis, do mesmo jeito que nós somos peixes ósseos. E as aves também são peixes ósseos. Os amniota são um grupo de peixes ósseos que se reproduzem com um ovo de casca seca, o ovo amniótico. Então as aves, elas são répteis. Muita gente confunde às vezes, né? Eu já vi até a galera colocando na pressa, né? Falando assim, os dinossauros são aves. Não, calma. Um estegossauro não é uma ave, um triceratops não é uma ave. O pessoal fala porque confunde, tá? Os dinossauros não são aves. As aves são dinossauros. E a ordem é muito importante. A ordem é muito importante. Presta atenção na hora que você for falar. As aves são um grupo de dinossauros, tá certo? Então, as aves são um grupo de répteis. Especificamente, são um grupo dentro dos arcossauros e o grupo irmão delas, vivo hoje, são os crocodilos. O que significa que os crocodilos eles estão mais perto das aves do que eles estão dos lagartos, ou do que estão das tartarugas, por exemplo. Por isso que algumas pessoas dizem que réptil não existe, porque você teria que excluir as aves de dentro dos répteis para chamar de réptil. É uma solução que, a meu ver, é muito, pouco inteligente. Réptil existe. Réptil é um grupo natural, só que você tem que incluir ave lá dentro. Qual o problema de você considerar a ave um grupo de réptil? Eu não vejo problema nenhum. Não sei porque que algumas pessoas cismam com isso. Alguma mania besta, alguma teimosia besta, que eu não sei porquê. As aves são um grupo de répteis. Bom, aceita. Dói menos. Eu pedi para Lorar colocar aqui um representante de cada uma das 3 linhagens principais de aves atuais, né? Então você tem as paleognatas, que estão representadas por uma ema, tem paleognatas por um lado, depois tem as neognatas, tá? Eu explico tudo isso no vídeo 16 da série dos dinossauros, então qualquer coisa vocês olhem lá. E das neognatas você tem as 2 principais linhagens, uma que são os galoânceros, pedi para colocar um pato aqui representando elas, e a outra que são as neoaves, pedi para colocar um corvo. E pois bem, esses foram os répteis, as linhagens atuais pelo menos. E dentro de amniota, você tem o grupo irmão ali, né? Você tem os répteis para um lado e para o outro lado você tem os sinápsida, que é o grupo que vai dar origem aos mamíferos. Por que chama sinápsida? Porque eles têm um crânio chamado de crânio sináptico, que tem a ver com as aberturas aqui que possuem. E eu tenho um vídeo explicando isso também, que é um vídeo chamado O
crânio de um mamífero. Hashtag Pirula 346, para facilitar a busca de vocês. Lá eu explico direitinho o que é um crânio sinápsido, por que é chamado assim e tal, e não sei das quantas. Você vê que eu pedi para Lorar colocar ali alguns fósseis, né, alguns esqueletos aí de ramificações mais basais ali, mais antigas dentro de sinápside, né, que são, sei lá, de antes até da era mesozoica, né, de 300 milhões de anos, até um pouco antes, tá, que são todas extintas, tá certo? A única linhagem de sinápsida que sobreviveu até os dias de hoje é a linhagem chamada de mamália, que é a dos mamíferos, beleza? Que não são dos aminiotas mais numerosos. Você tem mais répteis descritos hoje, se você quiser separar as aves também aqui, mais aves descritas hoje do que mamíferos. São só 6.500 espécies de mamíferos. É que elas são muito diversas e elas ocupam os mais diferentes ambientes. Então é por isso que acaba parecendo que tem mais, quando na verdade não tem. E é o grupo na qual estão os humanos, né? Na qual estamos nós. Eu, você, o seu gato, o seu cachorro. E aí agora não entra mais o periquito, nem a galinha e etc. Os mamíferos atuais são principalmente 3 linhagens, tá certo? São os monotremados, que são um grupo de poucas espécies, que tem só o ornitorrinco e algumas espécies de equidna, que ainda colocam ovos, tá? O ovo amniótico, de casca seca. Todos os outros mamíferos perderam, né? Passaram a ser vivíparos, que a gente chama, né? A gestação é feita dentro do corpo da mãe, e aí você tem desses bichos que tem a gestação interna. Os marsupiais, que são aqueles que fazem a maior parte do desenvolvimento do embrião dentro de uma bolsa, né? Então o embrião nasce bastante prematuro, anda até aquela bolsa e aí se desenvolve lá. E dentre os marsupiais eu coloquei aí o canguru, né? Que é o exemplo mais famoso. E todos os outros mamíferos são então do grupo dos placentários, ou seja, que desenvolve uma placenta ali durante a gestação e aí o bicho sai mais, né? O filhote nasce um pouco mais completinho. Pedi para Lorar colocar aí um musaranho, que é o padrão corpóreo mais básico de um mamífero, de todos os mamíferos, e também pedi para ela colocar um ser humano sentado na poltrona com um gato no colo. 2 exemplares de mamíferos aí, bastante conhecidos de todo mundo. Então, eu espero que com essa minha explicação tenha ficado um pouco mais claro para vocês, não sei se ficou mais confuso ou mais simples, tá? Por que é que agora os biólogos ficam falando que peixe não existe, ou peixe existe e nós somos peixes, ou que réptil não existe, ou réptil existe, mas as aves são répteis, e todas essas coisas? Isso é principalmente porque agora a gente usa um sistema de classificação que não é mais baseado em hierarquias estanques, né? Hierarquias fechadinhas ali. Ele tem a evolução por trás, e um método que avalia isso, chamado de cladística, que é muito importante e que faz com que a gente tenha noção da ancestralidade das linhagens de seres vivos, tá? E é por isso que eventualmente gera uma bagunça. Porque antes você tinha 5 classes de vertebrados, por exemplo, né? Os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos e os anfíbios. E os peixes dividiam em cartilaginoso e ósseo. Hoje você tem aves dentro de répteis, mamíferos, anfíbios e os répteis dentro de peixe ósseo, tá? E aí você teria uma classe dentro da outra. O que não faz sentido dentro da classificação do Linneu. E é por isso que a gente pega o termo classe, ordem, não sei o quê, e pica e joga no lixo. Aquilo ali não serve para mais nada hoje do ponto de vista da classificação científica. Hoje as aves são um grupo dentro dos répteis. E se você for colocar então para dividir em categorias no mesmo nível, então crocodília ia ser uma classe, testudines ia ser uma classe, esquamata, no caso lepidossáurea ia ser uma classe e réptil ia ser o quê? Entendeu? E aí você ia mudar tudo de uma maneira que não faz sentido. É irrelevante isso não é importante. Como eu falei, o que a gente usa hoje na classificação do Linneu é gênero e espécie, quanto muito família, porque isso ainda é, digamos assim, útil, né? E ainda dá para encaixar num sistema evolutivo sem precisar quebrar. O resto já não faz mais sentido nenhum, tá bom? Então, recapitulando aí, no caso, a nossa linhagem, nós somos primatas, nós somos do grupo dos primatas, que está dentro de mamífero que é o grupo sobrevivente dos sinápsidos, que é uma das linhagens de amniota. Os amniotas são um grupo de tetrápoda, e os tetrápodes são o grupo mais numeroso de peixes de nadadeira lobada, de sarcopterídeos, que é um dos 2 principais grupos dentro de Osteíctes, que são os peixes ósseos, ou seja, nós somos peixes ósseos, que é uma das divisões dentro dos vertebrados mandibulados, nós somos gnatostomatos também, que são a principal ramificação dentro de vertebrata, que são a principal ramificação dentro de cordata. Então nós somos primatas, mamíferos, sinápsidos, amniotas, tetrápodes, sarcopterídeos, osteícteos, gnatostomados, vertebrados, cordados. E é por isso que dentro dessa perspectiva, né, que eu gosto de adotar, nós somos peixes.
Todos os mamíferos são peixes. E o que é louco, inclusive baleia. Baleia, golfinho, não sei o que, tudo peixe. Então o pessoal fala, não, a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero. Tem uma notícia para dar para você. Todos os mamíferos são peixes, ou seja, a baleia é um peixe. Só que ela é um peixe do grupo dos mamíferos e não do grupo dos actinopterídeos ou dos condríctios, etc. E, inclusive, eu falei baleias e golfinhos, eu também falei errado, porque dependendo do que você definir como baleia, o golfinho é uma baleia. E eu expliquei isso no meu vídeo sobre a evolução dos cetáceos. Olha, cara, eu tô dando muita dica de vídeo, que inclusive tem camiseta e estampa também sobre a evolução dos cetáceos. Olha que da hora, entendeu? Eu tô vendendo aqui meu peixe, ó, o que tem de camiseta com estampa interessante sobre todos esses assuntos não tá escrito. E, pois bem, então, nós somos aí, se você quiser considerar, né, dentro dessa perspectiva cladística, nós somos peixes. Se você for pouco inclusivo, nós somos peixes ósseos. Se você quiser ser muito inclusivo, peixe é sinônimo de vertebrado. Todos os vertebrados são peixes, incluindo a gente, incluindo eu, você, seu gato, seu cachorro, papagaio, galinha, periquito, jacaré, enfim, todos esses daí que eu falei agora, tá bom? Eu espero ter conseguido ser claro com vocês. Link para a compra das camisetas da Doppel aqui na descrição. Eu espero que vocês comprem as camisetas e os posters com essa estampa legal pra caramba, que a gente fez com muito carinho para vocês. Ok? Um abraço. Falou.